A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, meu nome é Fábio Fernandes e estou aqui em mais um sábado com vocês para a apresentação do programa Assir em Foco. Assir em Foco, como você sabe, é o programa da Associação Empresarial de Rolândia, que fala sobre empreendedorismo, fala sobre associativismo, fala sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas. E hoje, como sempre, estou aqui com meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Você também que nos acompanha pela Rádio Cultura FM 87.5, né? Então, um bom dia a você. Mais um sábado de manhã, né? Com a sua companhia aqui na rádio e também, é claro, né? Toda quarta-feira o material, sempre lembrando aqui, né, Fábio? O material vai ser disponibilizado para você que, por algum motivo, perdeu o programa, né? Não conseguiu pegar na íntegra. Na quarta-feira você tem o conteúdo na íntegra, tanto no YouTube, Spotify, site da Associação, site da ACIR, né? Associação Empresarial ali de Rolândia, as redes sociais, no Facebook da Rádio Cultura, né? Então você está acompanhando aqui, né? Ah, quem que é o Fábio, quem é o Fernando? Vai lá no Facebook da Rádio Cultura que você vê a gente e acompanha a gente ao vivo, né, Fábio? Passamos aí dos 40 programas aí, né, Fernando? Já quase completando aí um ano, né? Trazendo conhecimento, trazendo informação, né? E trazendo, claro, né? Troca de experiências aqui, principalmente para o meio empresarial e, claro, para toda a população, né? Toda a comunidade de Rolândia, região e todos que nos acompanham, né, Fábio? Vamos lá, Fernando, isso mesmo. E hoje nós vamos trazer mais um tema muito importante, né? Muito interessante para você, empreendedor, você que está pensando em empreender, você que tem o seu MEI, né? E muitas vezes está com aquele sonho guardado ali por quê? Falta aquele recurso, né, para aquele capital, aquele dinheirinho ali para dar aquele up no seu negócio, para dar aquele passo a mais, né, no seu empreendimento. Então hoje nós vamos falar para você, temos aqui o nosso convidado que vai apresentar para vocês o caminho das pedras aqui, né, Fábio? Mostrar o caminho, como fazer isso, quais são as linhas que tem e tudo, gente, deixa eu já, né, pontuar muito bem isso, com taxas de juro excelentes, né? A gente estava batendo um papo antes aqui. Olha, vale muito a pena você ficar até o final, acompanhar na íntegra todo o programa, porque tem muita coisa boa e você vai saber onde buscar aquele recurso que às vezes falta para você dar aquele up no seu negócio, né, Fábio? Aí, os empresários ficam se perguntando, né? Onde eu consigo uma oportunidade? Aí às vezes está batendo na porta errada. Exatamente. Entendeu? E aqui a gente vai dar uma opção interessante para vocês poderem buscar esse tipo de recurso e fazer uma expansão aí nos seus negócios. Bom, sem mais delongas, vamos apresentar, né, o nosso convidado de hoje. Ele que é administrador, técnico contábil, corretor e avaliador de imóveis, perito judicial, né, em cálculos financeiros, correspondente do Fomento Paraná, correspondente crédito Credmei, correspondente de seguro, consultor empresarial, consultor financeiro. Tá difícil a gente encontrar aqui o que ele não é, né, Fábio Fernandes? É um currículo completo, né? É um currículo completo de quem entende o que as empresas precisam, até por isso que ele foi para essa linha aí, né? Quem entende do assunto, né, e nada melhor, né, do que a gente ter especialistas, pessoas que entendem do assunto, claro, para compartilhar com você que nos acompanha informações seguras, concretas, que você pode buscar depois, né? Pessoas também acessíveis, que vocês podem estar buscando depois o contato, né? Informação com essa pessoa. De que nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando de Roberto Faco. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia ao Fábio, bom dia ao Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui à disposição para contribuir e levar um pouco de informações, não só sobre crédito, mas sobre várias dicas aí para os empresários do estado do Paraná. Parabéns aí ao Fábio e ao Fernando pela contribuição através desses canais, né? E das informações que levam semanalmente aí a toda a comunidade de empreendedores aí. Roberto, e nós temos, né, várias frentes, né, de crédito, mas o nosso foco hoje aqui é Fomento Paraná. Então, para a gente dar início, né, fala um pouquinho para a gente de um contexto mais amplo, mais geral, o que é a Fomento e qual o seu papel, né, no desenvolvimento estratégico
da Fomento, né, em levar Fomento para todos os municípios, toda a região e, claro, o desenvolvimento econômico que a Fomento acaba proporcionando dentro dos municípios onde ela acaba atendendo. Perfeito, Fernando. Bem lembrado, né? Eu atuo também como correspondente do Fomento Paraná, para todo o Paraná. E o Fomento não é muito conhecido dentro do meio empresarial, a não ser alguns que já utilizaram, mas é uma ferramenta de crédito importantíssimo e com muitos benefícios para o empresariado paranaense. Através dos fundos de recursos aportados aí por órgãos governamentais, o Fomento tem várias linhas de crédito segmentados para dar suporte a investimentos, a capital de giro, inovação, uma série de linhas, tá? Como o Fernando falou, com taxas muito boas, porque são taxas subsidiadas pelo próprio governo. O objetivo dos subsídios de taxa é justamente impulsionar, né, o comércio, a indústria, o serviço, e ele faz muito bem, né? Sabemos que o Sebrae ele dá toda a capacitação e o Fomento Paraná ele entra com os recursos. Mas, Faco, como que eu fico conhecendo o Fomento se eu não tenho agência, eu não conheço a agência do Fomento? Como que eu faço? Realmente o Fomento ele não tem agência física, somente lá em Curitiba, que possui a sua sede, e ele é representado no estado do Paraná através dos seus correspondentes, no qual eu sou um deles e tem outros também, tá? Uhum. Esses correspondentes atendem os empresários e pode atendê-los online. Quer dizer, posso atender qualquer cidade do estado do Paraná e qualquer empresa. Mas, Faco, quais são os benefícios? E por que a maioria não conhece ou poucos conhecem? Primeiro porque, como não tem agência e não tem essa proximidade, muitas vezes acaba não chegando essa informação. Mas a verdade é que existe o fomento, existe os recursos e existem essas condições muito boas para serem realizadas. O Faco, se me permite, né? Então, assim, só para quem está nos acompanhando, tá, Fomento, né? Nunca tinha ouvido falar da Fomento. Vale destacar, Fomento apenas Estado do Paraná. Fomento Paraná. Fomento Paraná, Perfeito. só Estado do Paraná. Por né? quê? Porque é o recurso do governo do Estado, portanto, o recurso nosso, né? Que está lá pelo governo do Estado e o governo do Estado aporta esse recurso no Fomento. Perfeito. Portanto, como o nome já diz, Fomento, como o recurso é do Paraná, ele repassa às empresas do Estado do Paraná. Perfeito. E qual que é a diferença, Faco, da Fomento Paraná para uma outra instituição financeira? Bom, a Fomento Paraná, como nós sabemos, ela não tem sede fixa, os atendimentos são feitos virtualmente, o Fomento ele não tem conta corrente, ele não tem seguro, ele não tem manutenção de conta, ele não tem esse objetivo. Tá? Ah, Faco, mas qual que é a diferença, como o Fernando falou? Então ele não tem nada desses custos embutidos, né? Portanto, se ele não tem nada desses custos e ainda tem um subsídio do governo para a taxa operacional, as taxas ficam bem mais acessíveis, muito mais acessíveis, tá? Enquanto que um banco normal, que você tem um relacionamento, claro, ele vai ter uma proximidade contigo, você vai ter uma proximidade com ele, no entanto, é claro que as taxas tendem a ser um pouco mais elevadas. Por quê? Tem a famosa reciprocidade, né? Que é você estar movimentando a sua conta, você tem um saldo médio, você fazer um seguro, você tem uma taxa de manutenção de conta, você tem uma taxa de abertura de crédito e assim por diante, tá? Então as instituições privadas têm um papel fundamental, as cooperativas de crédito têm um papel fundamental, tá? Mas o Fomento tem esse diferencial. Por isso que ele consegue trazer um benefício muito melhor para os empresários. Roberto, e esse recurso que os empresários podem solicitar lá,
prioritariamente, existe algum setor que tem benefício maior ou menor, ou é igual para todas as categorias? Bem lembrado, Fábio. Para cada segmento tem um determinado benefício. Portanto, dependendo o segmento que a sua empresa atua, eu atuo em serviço, eu atuo na indústria, eu atuo no comércio, eu atuo no segmento de turismo, estamos com uma taxa, sempre temos taxas atrativas, mas de tempos em tempos temos algumas ações específicas. Então temos, por exemplo, a área do turismo hoje, uma delas. Mas, Faco, turismo é só para hotelaria e restaurante e pousada? Não, né? Tem em torno aí de 60 quinais, por exemplo, que são atendidos pelo projeto e que enquadram-se no sistema do benefício do turismo. Tem, inclusive, nesta plataforma, neste projeto do turismo, se inclui, por exemplo, até locadora de veículos, tá? Empresa de instalação e manutenção de ar-condicionados. Todas as empresas que fazem parte de fornecimento para eventos, para montar exposições, montar eventos e tudo mais. A empresa de locação de equipamento de som, por exemplo, está envolvido. Exatamente. Legal. Tá? Então, esses benefícios são diferenças de taxas que tem dessas promoções? São benefícios em taxas? Sim. No caso específico, por exemplo, projeto e o recurso do turismo, que vem através do Fungetur, né? Quais seriam os benefícios? Taxa, carência e condições. E o que é que eu preciso para me enquadrar nisso? Esse é um dos fatores importantes que nós temos que levar para o nosso empresário. Aí tem que voltar um pouquinho mais atrás, né? Estávamos conversando aqui. A necessidade do empresariado brasileiro, não é nem paranaense, levar a sua contabilidade, a sua gestão mais profissional. Por quê? Automaticamente, para uma operação como essa, vai exigir alguns documentos contábeis. Certidões negativas, não ter restrições, tá? E o empresário que leva suas contas em dia, tem a sua contabilidade formal, atualizada, vai ter esses documentos. Em 2 dias ele tem essa documentação. Inclusive, né, Faco, a gente estava falando aqui sobre essa questão, né, dessa formalização o quanto antes, até para as medidas que estão acontecendo no Brasil, né? Nessa questão da reforma tributária, que tem ligação direta com essa organização documentacional, fiscal e tudo mais, né? Esses são critérios, assim, então, fundamentais, né? Estar criteriosamente regulado com sua apresentação fiscal. Perfeito, Fábio. E bem lembrado, é o fator primordial. Não adianta eu não ter a minha contabilidade, ter a minha movimentação em 2 contas, pessoa física, pessoa jurídica. Então, esse é um cuidado que os empresários passam a ter. Isso nós já estamos falando há muito tempo, né? Todos os contadores, advogados, consultorias vêm trazendo essa informação em função da legislação tributária que nós estamos passando por essa transição. Quer dizer, iniciamos agora isso, né? Com certeza vai exigir que todos os empresários se enquadrem dentro de uma contabilidade formal. E isso é um dos pontos que nós temos notado, um dos pontos que mais limita a participação e o repasse de recursos. Entendi. É a falta de uma contabilidade real. O Faco, né? Quando se traz essa questão, às vezes o empresário, só é importante destacar isso, que às vezes o empresário ele entra em contato, vamos dar um exemplo que entrou em contato com você, né? Que eu quero uma linha de crédito, um valor X, né? E aí a hora que chega na documentação, ele não consegue enviar ali a sua certidão negativa, ou achou que tem uma... às vezes ele nem sabia, encontrou uma lá, essa aqui tá atrasada, eu tenho que buscar isso e tal. Isso acaba gerando, né, um atraso no processo, né? E às vezes depois a culpa fica, mas é que o negócio é muito burocrático, né? Demora e tal. Um empresário hoje, que ele tem toda essa documentação correta, né? Tudo certinho.
tem um prazo médio estimado para liberação de recurso? Bem lembrado isso aí, Fernando. Uma das maiores dificuldades nossa é obter os documentos. E, pasmem, mas em muitos casos, a maioria deles, a pessoa não tem essa contabilidade em dia e sequer sabe se tem alguma restrição, tá? Então é muito importante que você vá monitorando. O CADIM, por exemplo. O que é o CADIM? O CADIM é um cadastro nacional estadual. O que registra aí? Multas, IPVA, esses tipos nacionais. Uma fatura de Sanepar, né? Muitas vezes nós identificamos isso e passamos pro empresário, ele nem está sabendo dessa pendência. Então, acaba sendo até tipo uma organização para a empresa dele. Então, eu até brinco, né, no nosso palavreado, que o primeiro teste que você faz, e você fica conhecendo o empresário se ele é organizado ou não, quando você pede a documentação. Tem gente que você terminou de desligar o telefone e ele já baixa todos os documentos e te envia. Tem outros que 15, 20, 30 dias ele ainda está correndo atrás, não achei, não tenho. Falta um negócio. Apareceu. Você tá entendendo? Apareceu alguma coisa. E isso, ele não. A necessidade não é simplesmente para ter a documentação em dia para o fomento, mas para a vida profissional dele, tá? Para atender os seus clientes, para poder participar de uma licitação, que a gente incentiva muito isso também, poder público. Então, a conclusão que chegamos é que tem muitas alternativas, além o fomento e o recurso financeiro é um dos recursos que é disponibilizado para o empresário, mas tem muitas outras oportunidades. A licitação pública e outras aí, tá? Claro, hoje grandes empresas necessitam lá, através do compliance, que você esteja adequado com a sua documentação, senão você não consegue fornecer. Então tem mais coisas, né, que você pode perder oportunidades por não estar fiscalmente regulamentado, né? Isso. Tem alguma frente, assim, algum projeto, né, ou alguma iniciativa que está com um foco maior no momento? Por exemplo, hoje a gente está com uma linha com uma taxa diferenciada pro MEI prestador de serviço, ou para mulher empresária, para mulher empreendedora. Quais são hoje assim os focos, né, de atuação principais da Fomento hoje? Nós temos, sim, realmente alguns focos. Um foco que está movimentando muito, né, é o recurso para capital de giro. Faco, mas o que é o recurso para capital de giro? Como é que funciona? E qual é a diferença dele para um outro tipo de investimento? Bom, o recurso para capital de giro é aquele recurso que você obtém ele através de um contrato, uma CCB, e ele, quando é liberado, ele vai ser liberado na conta da pessoa jurídica. Ele vai ser depositado na conta da sua empresa e você vai utilizá-lo da melhor forma possível, o que você desejar. Não precisa de prestar conta. Esse recurso, como o nome já diz, capital de giro. Você dá o destino que você quiser. Tá? Bom, para essa operação hoje, que é uma das que estão com maior movimentação, nós temos oportunidade de atende de ME, microempresário, até empresas de grande porte, e o valor é de R$20 mil até R$500 mil, de 20 a 500 mil reais. Esse limite vai depender do quê? Vai depender do faturamento contábil que a empresa apresenta junto com o seu cadastro. Legal. Tá? Faco, só para a gente não perder o gancho. Lembra você, empresário que está nos acompanhando, vou resgatar uma fala aqui do Faco. 20%, me corrija se eu estiver enganado, tá? 20% do seu faturamento contábil. Então não adianta você, eu tenho meu faturamento contábil é X, mas eu tenho um por fora aqui que é X mais Y. Esse X mais Y, pelo que, né, até onde o Faco... Sem comprovação? Esse sem comprovação ele não vai entrar, é do contábil, tá? É isso, né, Faco? Perfeito. Fernando, toda a prestação de conta, toda a contabilidade, ela é feita em cima de documentos contábeis. É estes documentos que são apresentados. Então, sim, como o Fernando falou, o faturamento é faturamento contábil. Qualquer outro tipo de operação
né, que existir, informal aí, não tem validade alguma. Tá? E qual que seria o limite, por exemplo? Uma empresa que faturou 100 mil reais no ano passado, qual seria o limite mais ou menos que ele teria para pleitear? A grosso modo, se trabalha com um limite de 30% do valor do faturamento bruto. Tá. Faturei 100 mil reais em 2025, teria mais ou menos um limite de 30 mil reais de limite de crédito. É claro que em cima disso vai se fazer uma análise, vai ver se você já tem algum comprometimento, né? E várias outras outros análises serão feitos, né? Consulta no Bacen, aquela coisa toda. Mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, como o Fernando falou, não é porque eu estou faturando que eu posso pleitear um valor de 500 mil. Não, você tem que ter lastro para isso. Tá? Ô, Roberto, você falou sobre a questão de que a demanda maior hoje, né, de solicitações de recurso é para capital de giro. Quais os outros tipos? Então, por exemplo, com esse aí eu não preciso fazer alguma prestação de contas. Existe alguma outra forma que eu apresento algum projeto, que eu vou fazer algum tipo de investimento, vou vincular com alguma compra de algum equipamento, tudo que eu tenho que prestar conta, e existe taxa separada para essas coisas? Tá. Fábio, deixa eu só fechar então. Tá. Vou fazer o fechamento aqui do capital de giro. Então, capital de giro, limite, 30% do seu faturamento bruto. E o que mais? Eu tenho que ter pelo menos 24 meses de faturamento. Quer dizer, eu tenho uma empresa de 5 anos, só que eu comecei a faturar há 1 ano atrás. Não se enquadra neste benefício. Pode se enquadrar num outro, tá? Num outro recurso. Mas para esse recurso que nós estamos tendo hoje, que a taxa é de 1,15% ao mês para pagamento pontual. Capital de giro de 20 a 500 mil reais, taxa 1,15 para pagamento pontual. Isso quer dizer, vai vir o boleto ali, eles fazem uma taxinha um pouco maior, mas já vem o desconto no boleto. Pagou em dia, já vem o abatimento. Legal. Tá? Aí depois disso, o que tem? Bom, tem ali o IOF, né? E Faco, vai precisar, como é que ficam as garantias disso? Eu vou precisar de um aval? Eu vou precisar de quê? Bom, como a maioria, nós sabemos que tem uma dificuldade de aval e é uma situação um pouco delicada, tem-se também 3 fundos que nós podemos utilizar para efeito de avaliar e validar esta operação. Então, por exemplo, tem lá, a gente chama de fundo garantidor. Tá? Faco, mas eu não tenho aval. Não tem problema. A gente já coloca lá que será coberto pelo fundo garantidor. Tem um custo sobre isso, uma taxa lá, e você não precisa nem de avalista, porque esse fundo garantidor vai cobrir a sua operação. Hoje, esse capital de giro, ele está em 48 meses de prazo, pode ter até 3 meses de carência, tá? Com o total de 48 meses, a essa taxa. Hoje o maior volume de operação está sendo esse. Qualquer empresa de qualquer segmento se enquadra nesta operação de capital de giro. Tá? É claro que se ele não tiver, por exemplo, os 24 meses, ele pode conseguir, só que daí vai ser uma outra taxa, que também é atrativa, mas não consegue se enquadrar nesse benefício. Perfeito. Mas tem outras alternativas. Tem várias alternativas. E resgatando, Fábio, aquela questão que o Fábio puxou, quais são os outros, né, as outras frentes que tem aí de linha de crédito? Isso. Então, capital de giro é uma coisa, o dinheiro vai na conta. Mas, Fábio, eu tenho uma empresa e eu preciso comprar um equipamento, uma máquina, preciso comprar um torno, preciso comprar um veículo para transporte, alguma coisa, um investimento que nós chamamos. O investimento também tem uma taxa diferenciada, tá? Menor que as linhas normais também, no mesmo ramo, tá? E o que ele diferencia do capital de giro? O investimento, por exemplo, se eu for comprar um veículo, digamos assim, né, um veículo de transporte de carga para a empresa fazer entregas, ele pode comprar esse veículo e o pagamento, a operação, quando ela liberar o crédito, vai direto para o fornecedor desse equipamento. Então, se for um veículo, ele vai pagar direto em cima da nota fiscal
do veículo na concessionária. Se for uma máquina, um equipamento, ele vai pagar mediante a nota fiscal da indústria que vendeu esse equipamento. Existe daí taxas diferentes quando é vinculado a um projeto como esse? Não? Sim, essa taxa também tem um grande benefício. Não vou adiantar aqui porque são várias taxas cada um dependendo do enquadramento, né? Então, por isso que, como tem várias outras linhas, teria linhas para a gente ficar 2 horas aqui falando, mas para vocês entenderem que existe linhas para vários outros segmentos, tá? Bacana. E, Faco, e a gente, né, tem um levantamento que já demonstra que boa parte das empresas, né, principalmente quando a gente fala de comércio varejista, tem à frente da sua gestão mulheres, né? Tem alguma linha específica para mulher empreendedora? A gente sabe que há um movimento muito grande do incentivo, né? E também no empoderamento da mulher enquanto empresária, enquanto empreendedora, né? Visto que alguns levantamentos já demonstram que são, né, em alguns segmentos já superaram os homens, são maioria, né, frente a negócios e tal. Tem alguma linha diferenciada para a mulher que está nos acompanhando agora, que está ali na frente do seu negócio, que às vezes está com alguma dificuldade ali, né? Tem alguma linha específica para ela, alguma vantagem a mais para essa mulher empreendedora? Muito bem, Fernando. Temos realmente. No Fomento tem uma linha que é o Banco da Mulher. É um outro banco diferente? Não, é dentro do próprio Fomento, mas tem uma linha de recursos destinado a empresas no qual possui mulher na sociedade, que é um incentivo. Automaticamente, como o Fernando falou, a cada dia temos mais mulheres ocupando cargos de direção, de coordenação e de gestão, e tem demonstrado realmente bastante eficiência nisso. E até uma forma de valorizar essas empreendedoras, esse recurso tem uma taxa também subsidiada, quando dentro da sociedade tem uma mulher na diretoria ou na sociedade, tá? Para qualquer situação. Tá? É claro que tem ali seus critérios, tem para investimento, tem para o MEI, tá? Então tem que ver de que forma que se enquadra, mas tem um benefício sim. Bacana, ó. Então, né, você, né, mulher empresária, mulher empreendedora, que está à frente do seu negócio, né, tem seu MEI ali, está querendo, né, dar aquele gás, né, Fábio, né, começo de ano, está precisando, né, de uma linha de crédito diferenciada para expansão, né, muitas pessoas aí expandindo seus negócios, outros capital de giro e tal. Então, né, pela Fomento, além das taxas da Fomento, para você, mulher empresária, empreendedora, tem algo a mais que é o Banco da Mulher, né? Então, vale a pena estar buscando essa informação, né? Tá buscando identificar qual a melhor taxa que tem para você. Daqui a pouco você está buscando uma linha de crédito junto a uma instituição financeira tradicional, você está pagando muito mais, né, sabendo a partir de agora, que você tem teria uma linha de crédito diferenciada, com valor, né, muito melhor e acessível. Muitas vezes o empresário desiste de buscar o capital para poder fazer uma expansão, para poder melhorar a tua empresa por conta da taxa. Né? Isso é normal acontecer, né? E às vezes por desconhecer as oportunidades como essa que a gente está trazendo hoje aqui através do Alberto, né? Bom, Alberto, e só mais um ponto. Agora assim, né? Vou deixar isso no ar, a gente fazer um breve intervalo aqui. Não precisa responder, vou deixar a questão para você aqui. Não responda, então. Não responda agora. Nós, assim, né, o programa é a Cira em Foco, né? Então, nós estamos aqui representando, é claro, a Associação Empresarial de Rolândia. A Fomento Paraná, né, através do Roberto, através dos agentes de crédito, né, nós temos alguma vantagem, alguma parceria, né, para a associação, alguma vantagem para aquele empresário que ele é associado da Associação Comercial, né, Associação Empresarial de Rolândia. Então, se você é associado, né, segura aí que daqui a pouquinho a gente traz essa resposta para você. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa A Cira em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa A Cira em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. A partir
partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Assir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, aqui na Rádio Cultura 87.5. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, estamos hoje aqui recebendo o Roberto Paco do Fomento Paraná. E tá dando várias dicas, tá dando instruções para nós de como a gente pode buscar recursos para fazer uma expansão do nosso negócio, para poder ter capital de giro, para poder nos organizarmos no nosso dia a dia empresarial, né, Roberto? Perfeito. E pessoal, a gente encerrou o primeiro bloco, né, com uma pergunta aqui para o Roberto, né, em relação às associações empresariais, associações comerciais, né? Se há algum vínculo, alguma parceria, alguma vantagem para o empresário associado. Tem hoje, Roberto, alguma vantagem? Como que está esse processo hoje? Olha, Fernando, as associações têm um papel importante na sociedade, né? Porque ela leva informação, ela leva benefício, ela esclarece, ela dá assessoria para as empresas e para os empresários. Então, o empresário que estiver vinculado à sua associação de classe realmente tem um suporte para isso. A gente recomenda que realmente esteja sempre presente dentro da sua associação de classe, para que possa acompanhar e possa também obter esses benefícios, porque é através das associações que você recebe essas informações e leva e acaba sabendo desses benefícios. Nós temos sim e temos fornecido suporte para as associações. Algumas têm algum representante, outras não. Independente disso, nós estamos à disposição para dar suporte. Algumas associações fazem o agendamento e nos passam, tem esses agendamentos para atender. Como os agendamentos e como os atendimentos podem ser online, facilita. A pessoa não precisa fazer deslocamento, né? Pode tirar as dúvidas. Então, facilita tanto para mim como para a pessoa, que não precisa perder um dia de trabalho, não precisa perder algumas horas de deslocamento e tudo mais. Perfeito. E pode ser em qualquer lugar do Paraná. Estamos à disposição para atendê-las. Perfeito. Olha, então você, né, empresário de Rolândia, associado, né, ou até aquele também que não seja associado, quer mais informação, né, achou interessante, quer saber mais sobre as linhas da Fomento Paraná, entre em contato ali com o pessoal, né, com toda a equipe de atendimento da ACIR, né, o pessoal tem certeza vai atender vocês super bem e vai estar dando direcionamento, né, ou vai passar o contato do Roberto, já fazer uma agenda com vocês ali para um atendimento, ou dependendo do que for, né, às vezes é um MEI, tem um outro caminho, né, eles vão entender o que você precisa e dar a melhor destinação e o melhor caminho, né, Com Fábio? certeza, até porque, né, esse caminho pelos atendentes ali da associação pode te elucidar na forma como você vai até solicitar o teu capital ali, porque a gente tá falando muito de capital de giro, depois falando de outras linhas específicas para de equipamento, carro, veículo, essas coisas, né? Sim. Então, de repente, ali você já começa, né, mais certo, né, do que você precisa, né? O pessoal também tá instruído para te ajudar nessas definições. Perfeito. Bom, o Fábio já falou aqui, né, juntamente com o Roberto, capital de giro, compra de máquinas, equipamentos e tal, mas a gente estava aqui no intervalo batendo um papo aqui e temos linhas diferentes, né, temos até alguns segmentos que às vezes a pessoa está nos acompanhando agora, assim, né, se tivesse para o meu segmento, até que eu talvez iria, né, fazer uma troca de um veículo, né, alguma coisa assim, né? Não, e às vezes a pessoa acha que quer para uma coisa, mas na verdade é para outra, né? Exato, né? Então, o Roberto estava comentando com a gente aqui no intervalo, né? Eu quero que ele discorra um pouquinho mais sobre isso, que tem linhas de crédito também para taxistas, linhas de crédito para quem quer fazer alguma inovação dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento, para energia renovável, né? Quer fazer alguma instalação de placa solar, alguma coisa nesse sentido? Tem subsídio aqui também. E o Roberto vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Né, Roberto? Como que funciona isso aqui, né? São algumas outras frentes, né, que também são subsidiadas pelo Fomento, né? Exato. Fernando, realmente, como eu já comentei, existem várias linhas, né? E não estanca aqui. Tem várias. Por isso que é importante a pessoa nos ligar para que a gente converse, para poder identificar, primeiro, qual é o segmento da empresa, que tipo de serviço, o que ela faz,
Porque dependendo desse, a gente chama de diagnóstico inicial, é que a gente vai direcionar em qual das linhas que ela vai se enquadrar. Porque isso eu tava pensando, às vezes a pessoa assim, eu quero fazer a compra de um equipamento, mas de repente ele encaixa na linha de inovação, né? Exato. Aí começa a ter benefício, né? Sim. Alguns chegam lá, olha, eu quero um X para capital de giro. Depois a gente começa a perguntar, não, é porque eu estou querendo comprar um equipamento e tal. Eu falo, mas espera aí. Então nós podemos direcionar isso para uma linha de investimento no qual a taxa de juros é menor, tá entendendo? Então é em função disso que é importante. Então nós temos aí para energia renovável tem um benefício interessante, tá? Eu tenho um barracão, eu preciso trocar para a iluminação para LED, eu preciso colocar as placas fotovoltaicas, esse tipo de coisa. Eu preciso montar uma usina de fotovoltaica, né? É claro que tudo isso baseado no faturamento da sua empresa, tá? Para isso daí. Roberto, e o empresário que ele tem uma linha de crédito, por exemplo, pegou para capital de giro, e aí ele vai tá querendo fazer alguma de inovação. É possível ele ter 2 créditos do Fomento rodando ao mesmo tempo? Olha, Fábio, possível desde que ele tenha respaldo, né, no seu limite de crédito aprovado. Tá? Então, por exemplo, se dentro daquele valor que nós falamos lá, faturei 100 mil ano passado, tenho 30 mil de limites. Se ele tiver suporte, tiver reserva dentro desses 30 mil, ele pode comprometer com qualquer outro financiamento. Entendi. Tá? Então, não tem problema. Então, por exemplo, se ele vou falar agora com empresários que já têm financiamento rodando. Então, ele está lá com 50% da jornada já quitado. Ele já liberou aquilo para ele poder fazer alguma coisa? Pode. Não fica pelo saldo principal, fica pelo restante. Podemos analisar. Por isso que a gente fala, entra em contato, né? Eu falo, não sei, entra em contato, nós damos o atendimento, fazemos um diagnóstico, né? Submetemos, fazemos o cadastro. E, em último caso, se não for aprovado no momento, ou pelo menos você já atualizou a sua documentação, você principalmente recebeu uma assessoria para a sua empresa. Claro. Porque esse primeiro contato, na verdade, nós fazemos um trabalho que orienta inicialmente e abre os olhos de muitos empresários para o seu negócio. Acaba sendo até uma pequena consultoria sobre o seu negócio. Ele está pensando em fazer alguma coisa, ele está deixando de fazer alguma coisa, ele está querendo fazer um investimento, ampliar ou não. Tá? Então, nesse momento, a gente acaba refletindo sobre a situação da empresa e do empresário e acaba orientando. Então, é muito mais que simplesmente uma concessão de crédito. Entendi. É o que nós chamamos lá de... nós sempre gostamos de levar o objetivo de agentes transformadores da sociedade. Legal. Tá? Para contribuir com... Nosso negócio não é simplesmente colocar o recurso, não. É aportar um recurso consciente. Porque é diferente, né, de um, entre aspas, aí, um plano assistencial aí que o governo dá o dinheiro para uma pessoa por subsistência, né? Então ela vai ter que gastar aquele dinheiro de qualquer jeito. O nosso negócio é fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro, né? Por isso que é o que nós chamamos de crédito produtivo. Crédito produtivo. É focado nisso daí. Legal. O recurso é aportado com uma pessoa que tem a formação de gestão e ele vai te orientar. Que legal. Tá? Se o dia de amanhã eu falo que você pode... tem alguns casos que até eu gostaria que você me acompanhasse aqui, daqui um mês, continuasse me acompanhando para ver a utilização, isso. Nós fazemos aí um acordo e também acompanhamos. Justamente para que isso daí realmente faça a diferença na vida do profissional, do empresário e da empresa também. Porque só o fato de colocar o recurso não resolve o problema. Ele tem que ser bem gerido. Por isso que tem que ser consciente com isso. Ô Faco, e no primeiro bloco, né, você comentou que tem uma gama de quinais atendidos e tal. Tem algum setor ou algum tipo de empresa, vamos assim dizer, que não é atendido pelo Fomento? Temos algumas empresas também, tá? Alguns segmentos tipo motéis, tipo casa de jogos, esse estilo, tá? Que estão com algumas limitações perante a lei. Perfeito. Tá? Mas as empresas, indústrias e serviços produtivos, essa
tem. Essas são todas atendidas dentro do programa, né? E aí agora a gente pensando, né? Pô, por que o governo do estado coloca esse dinheiro dentro de um programa, né? Chamado Fomento Paraná, e subsídio, né? Faz um subsídio ali de taxas tal para as empresas. Aí a gente dando um passo atrás ali, qual que é o objetivo da Fomento Paraná liberando esses recursos para as empresas, né, do nosso estado? O subsídio, né, que é oferecido através dessas taxas, nada mais é que fomentar a economia. Por isso que ele tem que ser consciente, ele tem que ser dentro de uma seriedade na sua utilização e ser utilizado para a produção. Uma empresa que investe numa máquina, começa a produzir mais, automaticamente ele vai precisar de um funcionário a mais, automaticamente ele vai pagar esses salários, vai faturar mais, ele vai faturar mais, vai recolher mais imposto, e essa roda vai girando, vai melhorando a vida do profissional, do funcionário, a empresa, o município, a comunidade e o estado do Paraná. É esse que é o objetivo. Por isso que é produtivo, né? E isso, se nós tivéssemos mais, com certeza é uma alavanca e tanto para realmente o crescimento das indústrias e de todo o mercado, né? Bom, então, você, né, empresário, empreendedor de Rolândia, né, que está buscando ali um capital de giro, um investimento no seu negócio, né? Podemos até colocar aqui, né, a parte de inovação. O Roberto citou vários exemplos que podem ser utilizados aqui dentro da sua empresa. Não deixe de buscar a associação empresarial, né, fazer uma agenda, entender um pouco melhor como a Fomento pode te ajudar, né? E claro, gostei, eu acho que aqui é o caminho, né? Temos aí o contato do Roberto, a gente pode fazer uma agenda, esclarecer todos os detalhes, né, Fábio? Com certeza. E seguindo aqui, né, na tua experiência hoje, né, fazendo já as liberações de créditos, atendimentos às empresas, qual que é o ponto que a gente pode dizer assim que é o fator mais assim que mais gera devolução de proposta, né? A gente já citou algumas coisas aqui no início, mas aquele que é o campeão de fazer os processos de podemos colocar aqui de crédito, né, serem devolvidos, né? Que para o empresário ficar atento já ficar esperto com isso, né? Qual é o principal campeão ali nessas devolutivas? Boa observação, Fernando. Olha, a informalidade e a falta de documentos é um dos que pesam muito hoje. Tá? Então, por isso que nós já estamos falando e lembrando disso, não é simplesmente alguns que têm a documentação em dia falam, é um absurdo, né? Será que a pessoa não tem? Mas isto tem pesado muito. Juntamente, é claro, com as restrições e tudo mais, em função de toda uma economia e tudo mais, né? Mas esses são os fatores. Com isso, é aquilo que eu te falei, no primeiro contato você já tem uma ideia, nós, consultores, da organização da empresa, quando você pede as informações, né? Você já tem uma ideia se a pessoa é organizada, se o escritório é organizado e, como um todo, né, isso reflete. A gente já tem essa ideia, tá? Então, esses dois fatores são os fatores mais limitadores e os desafios maiores. E muitas vezes é recusada ou é devolvido e a pessoa não entende, né? Então, foi porque não quiseram liberar para mim? Não, né? Aí a gente procura explicar isso daí. E é possível ajustar, né? Sim, todos eles é possível. Você vai enxergar onde está o problema e fala, tem uma guia que você esqueceu lá no ano passado. Exato. Então nós orientamos. Não deu hoje, mas você pode regularizar e a gente pode reapresentar novamente. Que legal. Por isso que é muito importante isso. Tá? Então, o empresário tem essa oportunidade, como você falou, agora, através da CIR aí, é uma oportunidade ímpar para que ele possa obter informações, ter esses benefícios através da associação, e nós estamos aqui para contribuir e atendê-los na medida da necessidade. Perfeito. E dentre esses, né, a gente citou várias frentes aqui, qual que está, vamos dizer assim, mais no auge nesse momento, né? Nós estamos aí início de ano, né? Qual linha que está sendo mais buscada hoje pelos empresários? Hoje nós temos o carro-chefe está sendo a capital de giro,
com pagamento pontual, esse que eu falei para vocês, recurso de 20 a 500 mil reais, com taxa de 1,15. Temos a frota para os taxistas, também está aí à disposição. Nós temos atendido vários nessa situação. E alguns benefícios aí de investimento, mas esses dois estão sendo os focos principais. Tá? E o do turismo, que foi recente, agora liberado. Tá? Inovação e tecnologia não é um dos beneficiários, porque a gente está com taxas especiais, porque a gente sempre tem falado, né, que o que a gente precisa das empresas? Otimizar processo, através do quê? Inovação e tecnologia, né? Isso. Então isso ajuda bastante. Fábio, é um dos pilares também, né, do impulsionamento através de recursos subsidiados. Né? Projetos com constatado inovação, inovador e tudo mais, também temos condições de atendê-los. Claro que tudo isso vai para uma análise, aquela coisa toda, né? Por isso que é importante nos trazer, mas é importante ter essa oportunidade também. Tá? E, por exemplo, né, eu tenho um projeto, só que eu não sei onde que ele se enquadra. Eu entendo, por exemplo, né, um exemplo, claro, eu entendo que tem um projeto inovador, né? Como que eu faço para saber se de fato esse projeto é inovador, ele entra numa linha de inovação ou não? Fernando, realmente é uma dúvida que surge com muita frequência. E muitas vezes nem nós temos condições de avaliar, né? Então isso é um pouquinho mais complexo. É claro, a gente vai fazer esse levantamento, vai mandar para cima e vai conversar juntamente com o assistente de crédito, o avaliador lá, para ver as informações que necessitam e o que é necessário para checar isso. Né? Porque existem, como é inovação, justamente tem coisas que nós nem conhecemos, né? Então fica difícil até de comparar. Então vamos atrás disso daí. Roberto, agora eu vou fazer uma polêmica aí. Quando o empresário, né, na verdade o empresário tá suscetível a receber ofertas de crédito o tempo todo pela instituição financeira que ele trabalha. E às vezes por um momento ou outro ele desperta, né, o interesse em pegar esse recurso em qualquer outra instituição, vai até você e tudo mais, mas às vezes ele chega no momento que ele fala assim, pô, será que tá sendo vantajoso eu pegar isso nesse momento? Eu digo porque, não tô falando que é vantajoso para ele investir no negócio dele, se ele que vai saber, né? Mas eu digo assim, pô, será que essas taxas são realmente boas, são convenientes, é de acordo com o mercado? Será que eu vou ter mais algum tipo de benefício aqui ou benefício ali? Você faz algum tipo de ajuda nesse sentido de que fui lá num banco X e peguei lá e falei, pô, Roberto, você tá me falando que vai me dar dinheiro a 1,15 aí, mas olha que taxa boa tá aqui. Daí você ajuda a gente a pensar sobre essas coisas? Sim, Fábio. Tem muitos questionamentos nessa área. E como eu falei para você e você mesmo lembrou aí, tem muita oferta de recursos pelos agentes financeiros que nos atendem, né? E quando eles têm disponível, eles vão ofertar e vão oferecer. Eu também já fui bancário, já estive do outro lado da mesa, a gente sabe como funciona. E até despertando nessa época que eu fui bancário e eu acabei me especializando em matemática financeira e inclusive atuo como perito judicial na área de cálculos financeiros. Justamente porque eu fiquei incomodado com algumas taxas e alguns cálculos, né? Quem é especialista na área de cálculo sabe disso, que a gente fala que a matemática é exata, mas para identificar o segredo da matemática financeira e o segredo do financiamento e da avaliação é saber identificar o que é taxa efetiva e taxa nominal. Quando eu ministrava a aula, o meu objetivo era que o aluno saísse da faculdade com esse conhecimento. Porque a confusão é muito grande e a pessoa, tá? Antigamente não tinha-se nem a matemática, a calculadora financeira. Né? Hoje você pode baixar o HP 12C no teu celular a custo zero. Claro que só baixar não vale, né? Você tem que saber usar. Mas estamos à disposição também, se precisar de um cursinho. Entendi. Ministrei muitas aulas de matemática financeira, porque é essencial. E sem falar que hoje nós temos também, através do Excel, várias planilhas e várias programinhas ali que a gente coloca para identificar. Então, esse é o verdadeiro análise. Então, muitas vezes, nós se deparamos com situações como essa e eu falo, olha, me passa aí, Fábio, me passa esse orçamento que você tem do banco e eu vou calcular aqui e vou te falar para você se está menor, se está igual, se está maior, né? Isso é muito evidente quando você vai comprar carro, né?
Ah, Aí você tem essa taxa efetiva e essa taxa nominal. a Né? taxa nominal todo mundo divulga, né? Agora a taxa efetiva a taxa o vendedor nominal não quer mostrar, é né? a taxa que nós divulgamos. É a taxa que vai no jornal, É a taxa né? que vai no jornal. Que depois sempre ela tem um asterisco em cima, e umas letrinhas que a gente não consegue ler embaixo. E o que faz a diferença é quando você contrata R$170 mil. E quando você chega no dia da liberação, entrou 153. Você falou, poxa, eu estava esperando 170, né? É essas diferenças. Aí tem ali o custo do IOF, o custo da TAC, o custo do seguro, o custo de... Tá entendendo? É essas diferencinhas aí. O seguro prestamista. É nesse ponto que você consegue descobrir a taxa efetiva. É onde está aí tá? Então nós oferecemos eu pelo menos procuro fazer isso para as pessoas que eu atendo, né? Oriento, se ele tiver uma outra opção, traga, a gente faz com o maior prazer o análise e eu dou esse feedback. Olha, se você quiser fazer por aqui, é isso, se quiser fazer por aqui, é isso, e a diferença dos dois. Perfeito. Tá? Facos, e a gente já indo, né, para a parte final aqui, quero resgatar um ponto que você citou lá no início, que talvez seja um dos grandes fatores que faz com que o empresário fique um pouco, né, relutante em buscar o crédito, né? Que é a questão do avalista, que muitas vezes, né, é solicitado. Você falou no início, né, que tem as garantidoras, né? Há algum tempo, né, Fábio, a gente teve aqui em Rolândia um aporte na SGC, se eu não me engano, né? Na Sociedade Garantidora de Crédito, né? E, inclusive, a CIR tem uma parceria também com a SGC, onde consegue ter ali uma espécie de redução de taxas, né? Onde ela faz o papel desse avalista, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre se vocês utilizam, né, a SGC, se tem alguma outra que vocês utilizam, como que funciona isso, como que o empresário pode ter acesso a esse garantidor, né, para que ele não tenha necessidade de buscar esse avalista, né? Isso. Dentro do projeto do fomento, dentro das plataformas já estão cadastrados as devidas parcerias com os fundos garantidores que nós podemos enquadrar, tá? Então, no caso, quando temos esse acordo lá e essa possibilidade de utilizar esse fundo, fica muito mais fácil, é claro, né? Porque sempre é um pouco mais... cria um constrangimento de pedir uma avalista e tal. É claro que tem algumas operações que não se enquadram à necessidade, mas tudo depende de vários fatores. Mas 98% nós podemos fazer através dos fundos garantidores. Né? Tá? Então isso é que dá uma agilidade grande nos atendimentos. Tá? Entendi. Então, assim, né? Porque às vezes você que está nos acompanhando assim, tá, mas eu acho interessante, tem umas taxas, né? O Roberto falou de umas taxas interessantes, né? Eu acho que eu vou buscar. Mas às vezes a pessoa já, né? Aquela vozinha lá no fundo, tá, mas vamos pedir uma garantia. Você tem garantia, né? Desse pagamento. Então é importante saber, né? Que tem também, né? As plataformas, né? Os fundos garantidores que já são conveniados a Fomento, né? E que podem estar te auxiliando nesse momento, né? Então, às vezes você buscar alguém para ser o seu avalista, o próprio, né, fundo garantidor já faz essa parte, né? Faz essa cobertura para que você consiga, né, resgatar o seu crédito, consiga o seu crédito com uma taxa melhor, né? Roberto, mais alguma consideração, assim, aquele detalhezinho que assim, olha, né, a gente falou de várias coisas, mas eu acho que esse ponto aqui vale a pena a gente destacar para os nossos empresários. Não vamos esquecer de falar isso, que é importante. Que é importante, né? Fábio e Fernando, eu acho que a grande oportunidade, né, que os ouvintes estão tendo, quem tiver acesso a isso, é aproveitar isso. Tá? Porque nós encontramos uma dificuldade para levar essas informações. É um benefício tremendo, né? É um baita de um benefício, e ainda encontramos muitos empresários que sequer sabem o que é, nunca utilizou, né? Pela correria do dia a dia, por não estar vinculado a nenhuma associação de classe e tudo mais. Então, esse é um grande benefício. Então, que os empresários, através das associações,
procurem se acompanhar, procurem se filiar para buscar isso e pleitear os benefícios, tá? Nós estamos aí para fornecer essas informações e tem muitos benefícios. Não, aquilo que eu digo, não só o benefício da taxa, mas nós temos um crédito orientado. Junto com o crédito, você ganha praticamente uma consultoria de diagnóstico, de orientação, tá? Muitos tá pedindo um recurso para uma coisa e depois no final das contas ele fala, pensando bem, acho que você está entendendo? Então isso é muito importante. Outra coisa, para essa operação, o público que está nos ouvindo, não tem custo algum. Olha só. Para fazer todo esse processo. Não tem. Aí, você está entendendo? Entra em contato com a associação, entra em contato com o FACO, liga. Nós atendemos dentro do agendamento e não existe custo. Você está entendendo? Então, utilizem esse benefício. Troque uma ideia. Tá? Eu tenho um MEI. Eu quero abrir um negócio. Né? Busquem ajuda. Já cansei já atendi muitas pessoas que um dos grandes gargalos que a gente tem é pessoas que nos chamam para atender quando já está na UTI, tá? É muito lamentável. E isso tem muitos, tá? Ontem mesmo estive visitando um empresário que na área de tecnologia, tá? E ele falou, olha, eu comecei com esse produto e montamos agora a empresa e já investi nos 2 primeiros meses R$80 mil em marketing e tal. Eu já pensei comigo, né? Ele falou, Faco, e não deu retorno nenhum. Eu falei, olha, jamais iria fazer, né? Você consultou alguém, você trocou uma ideia. Então, tem muitas atitudes que não são coerentes com o negócio. Nós não vamos acertar sempre. Não. Nós temos que aprender a minimizar os riscos. Então, trocando uma ideia, conversando com os pares, né? Participando de treinamentos, você vai captando informações e vai se capacitando. O Roberto, só para a minha pergunta final. Estamos encerrando aqui, mas existe aí, por exemplo, tem uma corrida atrás desse fundo aí, né? Então não é só você de agente e tem todos esses parceiros que você nomeou aqui pra gente. Mas esse fundo ele tá aberto constantemente, tem um limitador lá, vai chegar, o governo libera tanto período, né? Ou libera tanto de recursos por ano. Como é que funciona isso aí? Muito bem, Fábio. Por exemplo, estas taxas específicas aí, com esses subsídios, ela tem validade, porque tudo é através de projeto, né? Então, projeto dos taxistas, eles têm um orçamento lá e o governo aporta lá tantos milhões para o projeto taxista, tantos milhões para a linha de giro fácil, tá? Então, automaticamente, quem chegar antes, quem estiver com a documentação em dia, vai poder ser beneficiado. Por isso que nas falas e nas oportunidades que nós temos, nós orientamos para que o empresário não espere uma necessidade de buscar um capital para poder se organizar, né? Vai mantendo a sua organização, é o mínimo que nós temos que ter. Sua contabilidade fiel, né? Sua contabilidade, seu faturamento contábil, suas certidões. Que é o melhor momento, né? Enquanto você está mais tranquilo, isso, assim, financeiramente a gente falando, né? É melhor você deixar tudo em dia, né? Não deixa acumular nada, né? E principalmente, como nós já comentamos no início, com essa nova legislação tributária. Né? Quer dizer, se cuidar, nós né? não teremos mais diferença entre CPF e CNPJ. Então o meu MEI, o meu ME, o meu EPP está no limite e eu faturo um pouco no CPF. Isso nós temos que ter essa consciência. Muitos empresários ainda não têm essa consciência, mas isso tem que mudar totalmente o pensamento de como gerir sua empresa. Não vai existir mais isso. Tá? Até agora foi dado um jeitinho, mas se aproximem, conheçam os impactos. Tem muitas coisas que ainda não foram definidas, né, pelo órgão que está promovendo isso, mas é importante. Sim. Tá? Inclusive, né, você que se despertou
pelo assunto, né, reforma, a gente tem um podcast falando sobre reforma tributária. Busca lá nas mesas que vai ter lá, né, o nosso especialista, né, alguns especialistas locais, o Elvio, né, o Márcio, se eu não me engano, teve junto, né, com um contador e um advogado tributário falando sobre a reforma. Pode buscar lá. O Rafael, né, teve o Rafael Negrão também falando sobre isso. Então busque lá, a gente tem conteúdo falando sobre isso aí, tá? Roberto, pra gente fechar, tá, já gostaria de agradecer a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E as suas considerações finais, por gentileza? Olha, eu tenho que agradecer vocês, o Fábio, o Fernando aqui, pela oportunidade, né? Acima de tudo, isso é um trabalho social, é um trabalho que leva informações para a sociedade, não só para os associados, mas para toda a comunidade. Isso mesmo. Né? Então é importante que tenham órgãos que dê espaço para que essas informações e esses benefícios cheguem para as pessoas corretas. E eu vejo que nós somos agentes de transformação. Nós temos isso como uma meta de levar isso. Né? É aquela velha história. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Né? Então nós temos esse poder de levar e temos a informação, vamos levar. Nós temos tantas pessoas aí que batalham, o cara tem um carrinho de sorvete, o cara tem isso. Cara, uma orientação que você dá, uma informação que você dá para ele, ele já redireciona o dia a dia. E eu tenho casos e casos que isso sim é que nos move, cara. Tá? A gente tem alguns aí também, né, Fábio? É muito gratificante, né? Legal, parabéns. Roberto, né, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, sua disponibilidade, né, a prontidão em nos atender, né? Fábio Fernandes, suas considerações finais. A minha consideração final vai ser deixar em aberto um convite já pro Roberto, para daqui uns 6 meses, 12 meses aí, a gente trazer ele só para contar a história de negócios que foram transformados através desse projeto. O que você acha? E como tem, viu? Então, legal. Então, cada vez nos motiva mais ainda. É isso aí. Eu quero agradecer também a companhia de todos aqui nesse sábado mais uma vez, né? Acompanhe lá pelas redes sociais na quarta-feira, vai estar tudo disponibilizado, tem um monte de conteúdo para vocês compartilharem, para vocês se interarem lá nas redes sociais da CIR. E para mim, até a próxima. Muito obrigado, pessoal, né? E só lembrando a você, tá? Para você não ficar por fora de tudo que está acontecendo na nossa cidade, no meio empresarial, acompanhe as mídias da Associação Empresarial de Rolândia e saiba, né, da agenda da semana, as capacitações estão ocorrendo, palestras, tudo que está acontecendo em tempo real está nas mídias da ACIR, tá? Entre lá e fique sabendo por dentro de tudo, né? Isso aí. E agradecer você, né, que nos acompanhou, que nos honrou aí com a sua presença, nos acompanhando, nos ouvindo, nos prestigiando, né? Então, um forte abraço a todos, um excelente fim de semana e até o próximo sábado aqui no ACIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá, um excelente fim de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, tchau. Roberto. Até mais. Valeu, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa ACIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.